Bom dia, Jacareí. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro, o primeiro dia do horário de verão. E está no ar o seu telejornal matinal da TV Câmara, a TV pública da cidade. E na edição de hoje vamos acompanhar uma ação do projeto Renascente que quer monitorar e proteger as nascentes da cidade. E você vai saber ainda que os deputados federais discutem como dar mais transparência na relação entre as empresas de telefonia e os consumidores. E no segundo bloco, o Bom Dia recebe o analista de mídias sociais, Fred Cunha. E agora está aqui conosco, todas as segundas-feiras, o Rodrigo Romero, que é jornalista aqui da Câmara. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia. O meu destaque é exatamente sobre o horário de verão, que começou de sábado para domingo, que vai até o dia 18 de fevereiro. O governo tentou, até fez uma consulta popular, ver se as pessoas aceitavam o horário de verão. A maioria disse que gostava do horário de verão. E tem um dado interessante que é a economia feita no país com esse horário de verão vem caindo demais de 4 anos para cá. Em 2013, a economia foi de 400 milhões de reais, 2014 caiu para 278 milhões, 2015 para 162 milhões e o ano passado foi só 147 milhões de reais. É mais de 50% dessa economia que caiu de 4 anos para cá. E o governo atribui essa queda da economia à Operação Nacional do Sistema Elétrico, que hoje em dia os consumidores eles estão tendo esse acesso mais a esse pico da luz elétrica, não é mais no horário que era antigamente, das 5 às 8 da noite, e sim das 2 às 3 da tarde, por conta das altas temperaturas. Então muita gente liga o ventilador em casa, ar-condicionado, lava mais roupa por conta do sol e acaba gastando mais energia por conta disso. Então, por conta dessa mudança de horário, a economia vem caindo cada vez mais de ano após ano. O horário de pico mudou, então? Mudou agora, para o governo é considerado das 2 às 3 da tarde, esse horário de pico da temperatura, né? E do uso da energia, consumo da energia elétrica. E a gente corre o risco, então, do ano que vem, talvez não ter. Esse ano já estava em dúvida se implantaria ou não, porque o governo disse que não vale muito a pena, porque não faz mais a economia que fazia antigamente. Mas esse ano até foi feita essa consulta, como eu falei, né? A maioria diz que ainda prefere que o horário de verão exista durante esses 4 meses. Vamos ver o ano que vem se o governo vai fazer de novo essa consulta ou vai aí encerrar com esse horário de verão. Certo. Bom, a gente está falando de horário de verão, de economia, de temperatura. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Com o objetivo de recuperar as nascentes da bacia do Rio Paraíba do Sul, estão em Jacareí, o projeto Renascer irá buscar demarcar e monitorar as áreas de nascentes na cidade. Nascentes não do Rio Paraíba do Sul, que está na cidade, mas nascentes importantes que desaguam no rio e acabam colaborando aí com a calha desse rio que corta todo o estado de São Paulo, essa parte aqui, né, do Vale do Paraíba, chega até lá a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, um rio muito importante, o Rio Paraíba, que aqui na nossa cidade você pode encontrar ele bem limpo ainda, em alguns pontos mais limpo do que em outros. Capivaras, muita gente que pesca no Rio Paraíba, patrimônio da nossa cidade. Esse projeto, chamado Renascentes, ele quer proteger as matas ciliares, fazendo o reflorestamento necessário para cuidar dessas nascentes. Acompanhe mais informações na reportagem a seguir. Uma nascente é o local de onde brota a água de lençóis subterrâneos, dando origem ao curso da água, que surgindo aqui no viveiro municipal de Jacareí, do bairro Campo Grande, vai percorrer 400 metros de distância, sendo uma das fontes do Rio Paraíba. E com o objetivo de cuidar desse recurso, surge o projeto Renascente, que envolve as secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, o Comitê das Águas de Jacareí, a ETEC Cônego José Bento, a FATEC Centro Paula Souza, os Rotaries Clube da cidade e o Corredor Ecológico do Vale. O projeto Renascente nada mais é do que está revegetando as áreas de nascente. Aqui a gente é possível ver o encontro das águas mesmo, né, são 2 riachos formados de 12 nascentes aqui do viveiro e vão desaguar no Rio Paraíba do Sul, que está à minha frente aqui, cerca de mais ou menos 300, 400 metros. De acordo com o vice-prefeito Edgar Sasaki, é necessário criar um monitoramento das áreas de nascente para garantir a preservação do recurso hídrico. O Renascente, ele visa o quê? Ele visa segurar essa água, reter. Como é que você retém essa água? Justamente porque, que nem você tem aqui a serrapilheira que nós chamamos, né, que são as folhas que caem no chão.
ela serve para proteger o solo e ao mesmo tempo permitir que a água infiltre, por exemplo, a água da chuva. Então quando chove, a própria folha que está na árvore, ela serve como um freio, né, para essa água, então ela não vai bater com violência no solo. Então o que é essa proteção? Nada mais é do que uma enorme esponja que retém essa água por bastante tempo, né? E durante o ano essa água é liberada. Tá? Então é aí o princípio, no caso, né, da produção de água que nós temos como principal objetivo da recuperação dessas nascentes, no caso, né, da proteção dessas nascentes, no caso. E para encontrar as nascentes, além da busca por locais em que exista bastante umidade e que predomine uma vegetação característica, como as espécies de árvore embaúba, também existe o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, no qual contém informações ambientais das propriedades e posses rurais. O Departamento de Agricultura do município, ela tem cadastrado mais de 70 nascentes aqui, espalhadas aqui no município. É lógico que tem mais, com certeza, mas cadastrada, né, no município através do CAR, que é aquele cadastro que foi feito, né, que os municípios são obrigados a fazer com os produtores rurais, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nesse cadastro observou-se mais de 70 nascentes. Aqui no próprio viveiro onde nós estamos gravando hoje, segundo o Marcos Áviles, que é o administrador daqui do viveiro, segundo ele, tem 12 nascentes aqui também. A preservação das nascentes na cidade é extremamente necessária e responsabilidade de todos. O trabalho que a gente vem desenvolvendo de preservação da natureza, preservação das nascentes dentro do viveiro municipal, ele tem grande relevância porque ele ajuda a abastecer um dos principais rios do nosso país, que é o Rio Paraíba do Sul. Então a gente vem fazendo todo um trabalho de limpeza, de preservação. E também colocar para o produtor rural a importância dele estar protegendo. Porque se ele protege, ele vai ter água. E a água é o bem mais importante na sua propriedade. Lógico que o solo também é, mas sem água você não consegue produzir. Então o produtor ele tem que se conscientizar disso também. O recurso hídrico é um recurso finito. Se ele não for preservado, como a gente sabe que em alguns países já existe até a guerra por conta da água, né? Esse trabalho que o CAGE vem desenvolvendo é um trabalho muito importante, não só para a cidade, como para o planeta em si. Então é importante sim a participação de todas as pessoas, os produtores rurais, dos clubes de serviço, de todos que estão envolvidos, a prefeitura, as escolas. Então a participação de todo esse grupo, ele tem uma importância não só para a nossa cidade, mas ele é uma importância mundial. Isso aí, muito bonita essa imagem, as imagens, a reportagem da Tamires, as imagens do Matheus. E parabéns a todos os envolvidos, o vice-prefeito Edgar Sasaki, o Marcos Áviles, todo mundo que está envolvido aí nesse projeto Renascente que vai preservar as nascentes que alimentam o Rio Paraíba. E como o próprio Marcos disse, os recursos hídricos são finitos e a gente tem que tentar fazer o nosso possível aqui para preservar os recursos hídricos da nossa cidade. E depois de muito calor, e que calor que fez nesse feriado prolongado que a gente teve aqui, que foi quinta e sexta-feira, depois desse calorzão que a gente passou por aqui, ontem a gente já teve uma temperatura mais baixinha, mais amena, e essa temperatura deve permanecer segunda-feira entre hoje e amanhã. Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, Cibele, é isso mesmo. Então essa temperatura mais amena deve seguir ao longo dessa segunda-feira. O tempo fechado e com pouco sol já do domingo segue hoje com alta nebulosidade, mas sem qualquer previsão de chuva. A umidade relativa do ar estará alta em 72% e, como disse, sem chances de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima chega aos 24. Já amanhã, terça-feira, o sol aparece o dia todo e o calor volta com força total. A umidade do ar cai para 52%, ainda sem possibilidades de chuva. Os termômetros devem variar entre 14 graus de mínima e 30 de máxima. É a volta do calor aí
Quem estava reclamando que ele foi embora, ele vai voltar. Eu estava com esperança que amanhã ainda continuasse esse friozinho, mas não. Amanhã volta o calorzão total de quinta e sexta-feira aí 30 graus. É começo de semana e você deve ficar atento à localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta segunda, os radares estão na Rua Padre Eugênio, Avenida São Jorge, Avenida Pensilvânia, Avenida Malek Assad, Avenida Lucas Nogueira Garcês e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta terça-feira, os radares estão na Avenida Dom Pedro I, Avenida Malek Assad, Avenida Ademar de Barros, Avenida Major Acácio Ferreira e Avenida Presidente Castelo Branco. Muito bem, a gente acompanhou essa matéria do Renascente, Projeto Renascente. O Sasaki esteve aqui já no Bom Dia Jacareí falar com a gente sobre isso. E ele não deixa de chamar a atenção, essas imagens foram feitas lá no viveiro, né? Como é bonito o viveiro de Jacareí, o viveiro que existe uma discussão, né, Rodrigo, de abrir esse viveiro para a população. Hoje ele já é aberto para visitação, de acordo com agendamento de escolas e tal, mas aquilo ali podia ser um parque, talvez. Existe essa discussão na cidade, né? Existe. O viveiro até alguns anos atrás estava um pouco até abandonado, assim, entre aspas, muita sujeira, árvores crescendo assim e danificando algumas coisas. Foi feita uma limpeza grande o ano passado, esse ano também, no comecinho do ano foi feita uma outra limpeza. E tem mesmo essa discussão se deve ou não ser aberto, né? Ele está incluído, inclusive, no Plano Municipal de Turismo. Está no Plano Municipal de Turismo. Viveiro que é uma área do Estado que está cedida para a Prefeitura, também tem essa questão, a Prefeitura, né? já solicitou para o Governo do Estado a transferência de posse para a Prefeitura de Jacareí, e se isso acontecer realmente vai ser muito importante, porque a Prefeitura vai poder trabalhar mais autonomia, vai poder trabalhar melhor com essa situação e poder, quem sabe, abrir o viveiro para mais visitas. Bom, a gente falou do viveiro, que é uma das coisas muito bonitas que tem em Jacareí. Uma outra coisa muito bonita é a orquestra, a fanfarra, esse pessoal aí. Deixar nosso abraço para o maestro Mauro e todo mundo lá, o Rafael também. Parece que ganharam mais um título. Foi a orquestra, foi a fanfarra, quem? Teve o Campeonato Estadual de Bandas Sinfônicas, a Orquestra de Jacareí ganhou o primeiro lugar, competiu com outras 35 orquestras, o concurso foi na cidade de Barra Bonita, aqui em São Paulo. Já é a terceira vez que ano passado, tem quase um ano, nós demos essa mesma notícia aqui, né? Já é a terceira vez que a banda, que a orquestra participa desse campeonato. E eles ganharam de novo mais esse título como a melhor banda, a orquestra aqui do estado. Muito bem, parabéns então a todos os participantes desse projeto da orquestra aqui de Jacareí. Tem a fanfarra, tem a banda, também tem a formação musical para as crianças do ensino que ficam na escola integral aqui em Jacareí, que se envolvem com isso. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos falar agora de uma notícia lá de Brasília. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados discute um novo projeto de lei sobre as operadoras de telefonia. O objetivo é dar mais transparência ao consumidor em relação aos preços e serviços prestados por elas. Confira na matéria da Rede. O celular permitiu que você possa ouvir música quando quiser ou ver um filme com um toque na tela. Mas cada um desses serviços tem preço, o que nem sempre fica claro para o consumidor. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara quer obrigar as operadoras a informar qual serviço está sendo assinado e quanto ele custa. A comissão mudou a proposta e, se aprovada, agora ela vale para todos os contratos com operadoras. Ou seja, vai valer não só para celular. Qualquer serviço extra vai ter que ser comunicado ao consumidor. Nós temos que hoje, de 88% a 95% das reclamações da Anatel são oriundas desses serviços de valor adicionado, dessas cobranças indevidas. Portanto, a Anatel teria, nesse caso, um mecanismo legal de poder acionar as operadoras. Oferecer um instrumento legal é uma consequência. Para a Anatel, existe outra: aumentar a transparência numa área onde as empresas falham. Cada vez mais os serviços vão se tornando complexos e o consumidor precisa estar devidamente informado para acompanhar e fruir seu serviço de maneira adequada. E o consumidor precisa saber que ele tem direito a essas informações. As prestadoras são obrigadas a deixar um espaço que a gente chama de espaço reservado para o consumidor dentro do seu site. Então, com um login e senha, o consumidor tem acesso a todas as informações do plano que contratou. E
ontem, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor. Parabéns, Elton, você que é professor. Obrigado. Já parabéns adiantado para o professor Fred Cunha, que vai estar conosco aqui no segundo bloco. E a gente tem um programa aqui na TV Câmara que se chama Minha Profissão. Na edição de agora, de hoje, a gente vai mostrar para você a profissão do professor. Com vocês, Minha Profissão. Começou quando eu era criança, pequenininha ainda, assim, pequenininha, com 5, 6 anos, que eu ia brincar na rua com os colegas, porque naquela época a gente brincava na rua ainda, coisa que hoje não dá pra fazer mais. E aí eu brincava na lousa, colocava a lousa pendurada no portão mesmo, e brincava lá de ser professora, de corrigir caderno, já era desde pequenininha isso. E quando eu era criança, era uma vontade de criança. Hoje que eu sou adulta, eu penso assim, o porquê eu quero ser professora? Porque eu sou professora, porque eu acredito. Eu acredito que as crianças podem e vão, né, ser o nosso futuro com certeza, né? Então eu acho que você vê a criança todo dia evoluindo, melhorando, é isso que é gratificante pra gente. Então, hoje, né, no caso, eu já tenho faculdade, né? Tenho duas, na verdade, eu sou pedagoga e também fiz a faculdade de artes. E agora estou terminando uma pós, né? Então a gente está sempre estudando, né? E se atualizando, né? Para acompanhar até mesmo as crianças. A gente precisa buscar recursos sempre. Então a gente gasta muito para poder fazer o serviço que a gente faz, para a gente ter um bom trabalho, né? Então a gente está sempre atrás de curso, atrás de livros, atrás, né, de conteúdos que possam, né, casar com a nossa aula, com a nossa sala de aula. Então a gente acaba gastando sim. O salário, eu acho que toda pessoa que você perguntar nunca vai estar contente com o salário que ganha, sempre vai querer ganhar um pouco mais, isso é óbvio. Mas eu acho que sim, falta valorização sempre, né, na nossa área. Na verdade, as salas são em torno de 30 a 35 crianças, então a gente tem uma variedade social enorme dentro de uma sala de aula. Então a gente trabalha o tempo todo, a gente tem uma matéria que é a cidadania, que a gente trabalha valores o tempo todo nela, todos os valores, para a gente conseguir abranger todas essas crianças. Eu acho que o maior desafio, assim, as crianças hoje, elas estão para frente, é lógico, com toda essa tecnologia, elas não querem ali parar, de repente, ficar olhando para uma lousa, para uma professora falando. Então você tem que ir atrás da tecnologia a seu favor para prender essas crianças, a atenção delas mesmo. A minha responsabilidade, acho que é a maior de todas, quase, porque a gente, sim, fica muito tempo com eles e muitas das vezes a gente faz meio que o papel de mãe e pai, mesmo não estando certo, mas a gente acaba fazendo, porque eles estão na escola. Então a gente tem, sim, por obrigação, educá-los, né, e mandar eles para o caminho certo. Se é o correto, se é o necessário, a gente tem que fazer. Enxerga o professor como coitado, quando está em sala de aula muitas vezes apanha, é agredido, né, que está acontecendo, é desvalorizado, né, então eu acho que a visão geral do professor é essa, né, eu acredito que é diferente, porque o professor, se ele está em sala de aula é porque ele realmente acredita e porque ele gosta muito do que ele faz.
Olha aí, então, o Dia dos Professores. Deixar o meu abraço, professora Berenice, professora Isabel, professor Paulo Ciconello, que às vezes nos assiste aí também. Bom, são muitos professores que passam pela vida da gente, muitos, né? Seria difícil enumerar e agradecer, desde aquele primeiro que ensinou a gente a ler até todos os outros que nos acompanharam em faculdades e por aí vai também. No meu caso, a professora que me marcou foi a Nazaré, na primeira série. No colegial, o professor de História, Diogo Silva, né? Então, muito importantes para a formação das pessoas também. Acabou influenciando a gente nas nossas escolhas profissionais também, né? Eu estava pensando justamente isso. Aprendemos a ler, aprendemos a ler, escrever e acabamos virando jornalistas. Nós aqui fomos altamente influenciados pelos professores que nos ensinaram a ler e escrever. Tá certo. Muito bem, vamos agradecendo então a participação do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui no primeiro bloco mais uma vez. Logo após o intervalo, vamos falar sobre mídias sociais e o impacto dessas mídias sociais na sociedade. Com o jornalista Fred Cunha, voltamos já, fique com a gente. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Para que uma ideia vire lei, é preciso seguir alguns passos, que vão desde a iniciativa do projeto até a sua aprovação. Todos os projetos de lei passam pela deliberação da Câmara e podem ser apresentados pelo prefeito, vereadores e mesmo pelos cidadãos por meio de iniciativa popular. Mas atenção! Um projeto de lei, mesmo que aprovado na Câmara, ainda não virou lei. Depois que a Câmara Municipal aprova um projeto de lei, ele é encaminhado ao chefe do Poder Executivo, o prefeito. É ele quem sanciona ou veta o projeto. Mas o que é isso? Sancionar um projeto de lei é expressar concordância com ele e assiná-lo. Tornar lei. Vetar é o contrário. É quando o prefeito não concorda e rejeita o projeto. Após o recebimento do projeto de lei, o prefeito tem um prazo de 15 dias úteis para se manifestar sobre ele. Ou ele sanciona ou veta o projeto. O veto pode ser total ou parcial. Veto total é aquele que compreende todo o projeto. Já o veto parcial incide sobre parte do projeto. Pode ser sobre um artigo, parágrafo, inciso ou a linha. O veto deve ser justificado com base na inconstitucionalidade do projeto ou na contrariedade ao interesse público. Mas não para por aqui. Tendo sido vetado, o projeto retorna ao Poder Legislativo. E aí cabe aos vereadores analisar as razões do veto do prefeito. Os vereadores podem simplesmente concordar com a decisão do prefeito e arquivar o projeto. Ou não. Podem rejeitar o veto e, por maioria absoluta, aprovar o projeto de lei. Derrubado o veto, o projeto se torna lei a partir da sua publicação no Boletim Oficial do município. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Pregão presencial número 6, 2017. Compra de ar-condicionado do plenário, até dia 23 de outubro, às 9 horas, no auditório da Câmara. Mais informações no site jacareí.sp.leg.br. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí.
toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. A carboxiterapia ela é realizada através de uma aplicação de agulha, faz vasodilatação local, aumenta o metabolismo, fazendo com que a microcirculação forme mais colágeno e elastina na pele, fazendo com que a pele fique mais enrijecida, mais durinha. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Já está conosco o jornalista Fred Cunha, que é analista de mídias sociais aqui da Câmara e professor de comunicação. Bom dia e parabéns pelo seu dia, Fred. Obrigado. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia a quem nos assiste também. Eu estou à disposição de vocês. Fred, recentemente está viralizando essa notícia aqui em Jacareí, um carrinho dos agentes de trânsito, um carro dos agentes de trânsito foi encontrado num local teoricamente proibido para se estacionar, que eu acho que era um lugar de carga, descarga, se não me engano. E o carro foi notificado por uma cidadã que colocou um bilhete até bem humorado, dizendo que o carro não poderia estar naquele lugar e beijos, me liga. O celular é um caso cômico, engraçado, mas que leva a gente também a refletir em como o celular, um aparelho de comunicação, ele pode se tornar um instrumento de democracia. Eu queria ouvir de você, como analista de mídias sociais, o que você pensa sobre isso? Acho até que nós temos aí um PowerPoint com essas imagens. Vamos ver se o pessoal da... o pessoal vai encontrando enquanto você vai falando aí, a gente vai encontrar... isso viralizou, né? Tem as fotos que essa pessoa, acho que é a Lilian o nome dela, ela colocou lá. Isso. Ali, tá até aparecendo na imagem o carro da fiscalização. Tem várias visões de um caso como esse, né? Vamos imaginar que esse caso tivesse acontecido antes dessa era do celular, como a Sibeli bem citou, que virou um instrumento de democracia, da gente poder ter uma voz um pouco mais ampla do que antes, mas imaginando que isso tivesse acontecido antes e essa cidadã tivesse tirado essa foto e colocado, como a gente está vendo agora, esse recado, com esse tom bem humorado de notificação, se tivesse acontecido antes dessa era da comunicação em massa por meios digitais, por meio do celular, ela teria feito isso e, no máximo, ela chegaria na casa dela, contaria ali para a família ou para um grupo de amigos com que ela tem contato. Algumas pessoas que passassem pelo carro teriam visto aquilo, teriam rido e, de repente, contado para mais um ou outro. E a história provavelmente teria ficado ali, teria se restringido a um público muito menor. Hoje, com essa questão de meios sociais, digitais, internet, redes sociais, celular, ela postou, a coisa ganhou uma proporção muito grande, viralizou, como vocês bem disseram, e nós estamos aqui falando desse caso. Outras emissoras de televisão também reverberaram esse caso, que hoje a gente consegue ter esse potencial de tornar algo que antes seria mais restrito, algo bem grande, grande demais. E aí tem várias visões, né? Tem essa questão dela ter feito um recado bem humorado, colocado ali, ter postado isso numa rede social dela, e o negócio ter ganhado uma força com gente que nem a conhece. Nós, por exemplo, eu imagino que vocês também, Elton, Sibeli, vocês não conhecem essa cidadã, mas nós estamos aqui falando de um caso a partir de uma cidadã que para nós é desconhecida e que ganhou uma força muito grande por meio dessa comunicação digital que a gente tem hoje.
Isso abre possibilidade da gente ter voz. É o caso de literaturas que a gente lê sobre esse caso, do micropoder que qualquer cidadão tem hoje nessa era digital, de poder falar sobre um caso que antes seria restrito a um nicho pequeno de pessoas, mas hoje qualquer cidadão pode opinar, pode elogiar, pode criticar, pode fazer uma notificação como essa que a Lilian fez e ganhar uma proporção grande demais. Ao mesmo tempo, isso abre também, eu imagino que vocês vão querer abordar isso, abre a possibilidade da gente cometer alguns equívocos, erros, fake news, divulgação daquilo que não é correto. Isso a gente pode conversar também. Porque eu vejo, como você falou, também antigamente esse cidadão ficaria indignado que o carro está parado ali, e isso, né, talvez ligasse para a prefeitura e fizesse uma queixa. Mas hoje não, hoje as pessoas usam as redes sociais e isso acaba tendo até um resultado mais rápido, né? A gente acompanhou também que o prefeito se manifestou em relação a isso, assim como o secretário de Mobilidade Urbana, e todo mundo acompanhou a manifestação deles porque foi nas redes sociais. Talvez se o cidadão tivesse ido lá no Atende Bem, fazer uma denúncia, isso a gente não ia ter acesso à opinião do prefeito em relação a isso. Exato, talvez isso nem chegasse ao conhecimento do prefeito. Porque imagina você ser o prefeito de uma cidade ou mesmo um secretário responsável por determinada área de um município, são muitos assuntos. Você está tratando de diversos temas ali ao mesmo tempo, está chegando uma série de demandas para você. Muitas das demandas que acontecem ligadas a uma gestão não chegam ao conhecimento do gestor. Isso é até óbvio, mesmo hoje com as redes sociais. Mas um caso desse, se a cidadã ela faz a foto, faz a notificação ali no para-brisa do carro, tira uma foto e leva ao Atende Bem, pode ser que o caso fosse resolvido ali diretamente com o atendente da prefeitura e não chegasse ao conhecimento de ninguém da gente aqui, nem do gestor público, no caso o prefeito, o secretário da pasta responsável também. Agora, como o caso já foi direto para a rede social e ganhou essa proporção, aí os agentes públicos, eles acabam tendo o compromisso de responder. Porque o negócio chegou ao conhecimento deles, e se chegou ao conhecimento deles, chegou ao conhecimento de muita gente. Então ele se sente responsável por isso em dar uma resposta também. E foi a resposta dada pela prefeitura, pelo que eu vi, pelos órgãos oficiais, meios oficiais, pela divulgação que fizeram por meio da imprensa. A resposta foi que haverá um levantamento do caso, uma averiguação para saber o porquê que o carro estava ali, o porquê que o agente de trânsito parou o carro ali. Há um questionamento sobre o tempo, né? Que a gente sabe que na lei um carro de fiscalização, um carro ligado ao poder público, ele pode parar em qualquer local, mesmo em local que para nós cidadãos é proibido, é expressamente proibido você parar o seu veículo. Para um carro do poder público ele pode parar para fazer ali uma diligência, claro que há trabalho. E a prefeitura vai analisar essa situação, porque parece que ficou 6 horas ali, foi um dos questionamentos levantados pela cidadã e por outras pessoas também que se movimentaram nas redes sociais. Eles vão analisar essa demora, mas parece que já há uma resposta que o carro estava ali, porque os agentes eles participavam ali de uma conversa numa delegacia sobre um ou outros casos, e vai haver uma averiguação. Talvez há um tempo atrás não houvesse nem essa averiguação. Fosse dada alguma resposta diretamente à cidadã, a cidadã reclamaria ao poder público, que daria uma resposta diretamente àquela cidadã. E o caso se restringiria a esse universo do interlocutor, o receptor, e acabaria ali. Hoje, com a rede social, é o que eu comentei no início, nós estamos aqui comentando esse caso. Outros meios de comunicação comentaram esse caso. Cidadãos comuns comentaram esse caso aos montes. O que a gente tem que ter alguma responsabilidade também, aliás, alguma não, a gente precisa ter a responsabilidade de já não passar para um papel de acusador, de que, olha lá, mais uma vez, está errado. É sempre mais sábio a gente esperar, analisar a situação, esperar o outro lado se manifestar também, dar a sua explicação. E aí, é claro, se for detectado ali realmente um erro da administração pública, os responsáveis eles vão de arcar com a consequência. Mas é preciso esperar. Fred, esse tudo é o lado bom, né, das redes sociais, isso que você está falando, a velocidade da interação, a capacidade que qualquer cidadão tem de opinar e falar alguma coisa que tem a ver com seus direitos coletivos também. Mas também existe um lado ruim, né? A gente acompanha, não tem os dados agora, mas é um número muito alto, cerca de 70% das pessoas compartilham notícias só pela manchete, sem ler aquilo que está sendo compartilhado.
E às vezes você tem sites como Sensacionalista, que agora está mais conhecido, mas no começo tinha muita gente que compartilhava a notícia do Sensacionalista, que é um site de humor, que brinca com as notícias, brinca com o absurdo delas, e as pessoas compartilhavam aquilo como se fosse verdade, sem ao menos ler o que estava escrito. Isso é muito comum, né? Isso todo mundo já passou por isso, ou compartilhar um texto, e vem alguém discutir com você o texto, e o texto é justamente o contrário daquilo que a pessoa está, ou seja, a pessoa não leu o que você compartilhou. Isso é muito comum, assim como também as chamadas fake news, né? As notícias falsas, que são manchetes, que são feitas com essa intenção mesmo de disseminar informações, sobretudo no campo da política. Temos até agências hoje que cuidam disso, né? A Lupa, a E-Boatos, são agências de notícias, agências de comunicação que se especializaram em analisar, né? Se a notícia é verdadeira ou não, os fatos. Quer dizer, isso também é muito decorrência da internet. A gente vem de uma outra época, saiu no jornal, era verdade. Né? Quem garante o que está na internet? Né? A gente até brinca, se está no Facebook é verdade. De forma irônica. Na internet, né? É verdade, é irônica. Isso é um perigo. A gente compartilha desde frases inofensivas. Eu lembro do humorista e apresentador o Jô Soares, que ele falava, gente, eu não tenho conta nas redes sociais, eu não posto frases nas redes sociais. Direto você via amigos compartilhando frases como se fossem escritas ali para as redes sociais pelo próprio humorista. E ele desmentindo, e mesmo assim as pessoas compartilhando. Isso é algo um pouco mais inofensivo. Agora é ofensivo quando a gente compartilha algo como se fosse notícia, algo que de repente pode impactar na vida de outra pessoa, e aí a gente descobre que não. A gente estava conversando de um caso, a Cibele e eu ali na redação, de uma mãe que estava com o seu bebê recém-nascido, 2 meses, a criança dela, e ela estava no aeroporto dos Estados Unidos. E ela estava passando por ela estava passando por uma série de problemas para conseguir um voo para retornar para sua casa, por conta de um problema da companhia aérea. Então aquela mulher, ela estava algumas horas no aeroporto tentando agendar o seu voo, não conseguiu. Aí ela entrando em contato com um, com o outro da companhia, tentando remarcar, passaram ela para um voo mais tarde, depois esse voo também foi cancelado, passaram ela para um voo do dia seguinte, uma mãe com a sua filha recém-nascida. E aí tem um dado momento que ela se deita no carpete do aeroporto, coisa que alguns de nós já fizemos aqui ao passar por esse tipo de problema, ela deita e coloca a filha ao lado deitada, em cima de uma fraldinha. E as duas estão deitadas ali no chão. E aí chega uma hora que a mãe precisa conversar com os pais, até para contar, para atualizar os pais sobre essa dificuldade que ela estava tendo de acessar o voo, e ela levanta, senta-se em uma cadeira e ela começa a digitar para conversar com os pais ali pelos meios de comunicação do celular. E alguém foi e tirou uma foto daquela cena. Uma mãe sentada na cadeira, mexendo no celular, e a filha deitada numa fralda no chão. E é claro que isso, quando você olha, totalmente fora do contexto, você olha essa cena, é mais uma mãe, mais um adulto mexendo no seu celular, enquanto o filho está ali largado no chão. Essa é a cena que se passa. E aí um desses sites, uma dessas agências de averiguar o que é fato, o que é boato, levantou a verdadeira informação. Só que quando essa informação foi levantada e propagada, é claro que a mãe já tinha viralizado no mundo como uma mãe desnaturada. Isso é extremamente ofensivo, perigoso. Esse é o tipo de caso que a gente precisa ter responsabilidade. Nós, por exemplo, como profissionais de comunicação, nós temos um dever em zelar por isso, em zelar para que isso não aconteça por meio das nossas mãos, porque isso é uma arma que sangra na vida de uma família, sangra na vida de alguém. E é por isso que a gente tem o dever de ter responsabilidade quando trata de uma informação, quando trata de propagar algo, quando trata de tirar uma foto, às vezes fora do contexto, que é um boato, e acaba sendo propagado aí mundo afora, ou no município, ou no estado, ou numa localidade, como se isso fosse verdade. Na verdade, isso é um perigo, perigosíssimo. Tá certo, vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar de outras questões. Na verdade, não é uma pausa, nós vamos falar um pouquinho das ferramentas digitais que o cidadão tem para interagir com a Câmara de Jacareí. Fred, você é analista de comunicação, de mídias sociais, aqui da Câmara Municipal. Nós temos hoje uma série de formas, né, vamos dizer assim, de redes, não só a nossa presença nas redes sociais, mas também de setores lá no site da Câmara em que as pessoas podem acompanhar o trabalho dos vereadores e interagir com a produção do conteúdo da TV Câmara, conhecer leis. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas, a gente tem até uma arte que vai entrar aí.
conforme você for falando, mas vamos lá, eu queria que você falasse para a gente um pouco do trabalho de mídias sociais da Câmara Municipal. Hoje a nossa área de mídias sociais, ela tem dois braços, que um é a divulgação de conteúdos próprios, então a gente gera uma série de conteúdos ali. Tem, por exemplo, aqui essa arte que mostra o Vota Cidadão, Fiscaliza Jacareí, o nosso portal da transparência, que são ferramentas que estão ali no site da Câmara. Para quem quiser acessar, acompanhar, tirar dúvidas, está no site www.jacareí.sp.leg.br, que está aqui embaixo também. Nós temos essas ferramentas que são ferramentas também de interatividade. O munícipe ele pode, por exemplo, no Vota Cidadão, ele pode acompanhar os processos que estão em andamento aqui na Câmara e aptos para serem votados pelos vereadores no plenário da Câmara, nas sessões ordinárias que acontecem toda quarta-feira aqui. Aí o munícipe ele pode entrar, acessar a íntegra do projeto, então ele vai saber de tudo que consta ali no projeto, a justificativa, por exemplo, que é uma explicação mais direta do que significa aquele projeto. Ao analisar, ele também vai saber quem é o autor ou autora daquele projeto, o vereador ou vereadora que propôs aquela possibilidade de lei. E aí, ao analisar, saber quem foi, tirou dúvida com o próprio vereador, ele vai e vota sim ou não. E é fácil. Quem entrar pela primeira vez vai precisar se registrar. Ao registrar, vai receber um e-mail com um link. Clica ali no link e você vai direto para a ferramenta Vota Cidadão para se logar. E estando logado, você vai e pode votar sim ou não, de acordo com o seu entendimento do projeto. Se é a favor, vota sim. Se é contrário, vota não. Fiscaliza Jacareí tem uma série de dados sobre a cidade de Jacareí, das mais diversas áreas, saúde, área demográfica, esportes, é alimentada pelo nosso analista de estatísticas aqui da Câmara e a gente colocou essa ferramenta no site para que a população, de modo geral, tenha esse meio de pesquisa também sobre a nossa cidade. E é curioso a quantidade de crianças de escola, em fase escolar, que entram em contato com a gente pedindo alguma informação relacionada à cidade, e aí a gente aponta a ferramenta Fiscaliza Jacareí e a pessoa depois entra em contato agradecendo. Quem encontrou, serve uma fonte, é uma fonte oficial, que esses dados são captados pela estatística da Câmara com órgãos oficiais. Então, a área de saúde, com a Secretaria de Saúde, o Gilberto Andrade, que faz esse trabalho ali nesse braço do site. As ferramentas de mídias sociais, a gente tem esse objetivo de divulgar materiais próprios que a gente produz ali especificamente para o Facebook, para o Instagram, para o nosso canal no YouTube, e a gente também é um propulsor de outras áreas da Câmara. Então a gente tem uma área aqui de imprensa, que levanta as informações relacionadas aos vereadores, aos eventos oficiais da Câmara, e a gente usa as mídias sociais para dar para ser uma mola propulsora desse material também. Além de ficar ali no site, de ir para a imprensa, nem sempre quando vai para a imprensa é divulgado o material, mas sempre que tem ali no nosso site, a gente disponibiliza também nas redes sociais. O próprio conteúdo aqui da Câmara, sempre que eu participo eu gosto de dizer que esse jornal, por exemplo, que a gente está aqui agora ao vivo, Bom Dia Jacareí, depois ele fica disponível no nosso canal no YouTube. Ele fica também, hoje em dia, nas nossas páginas no Facebook, tanto da TV Câmara Jacareí quanto da Câmara de Jacareí, que a gente está fazendo a divulgação ao vivo também desse jornal. Depois ele fica ali um arquivo de vídeo com o jornal disponível para quem quiser acessar. Então a gente pega os materiais aqui do dia a dia da Câmara e a gente usa as redes sociais também para divulgar esse material. E até de outras áreas, que não são ligadas exatamente à informação. Jornalística, por exemplo, a gente tem uma área aqui de licitações da Câmara, que é uma área muito séria, que divulga os processos licitatórios disponíveis, abertos, em andamento, ou aqueles que foram concluídos, e a gente coloca tudo isso daí no site. A gente faz a divulgação também na página do Facebook, a gente faz a divulgação por meio da TV Câmara, logo por meio do YouTube também, onde a TV Câmara está disponível 24 horas em tempo real. Ou seja, a gente usa as mídias sociais hoje para gerar essas informações do que acontece aqui. Então são novas janelas que a gente abriu para que qualquer munícipe que tenha interesse em acompanhar, ele não vai ter dificuldade em acompanhar nenhum tipo de informação da Câmara. Ali está aberto, está disponível. E se tiver dúvida, a gente também está à disposição para responder. É um meio de interação.
também. Ontem eu recebia na página da TV Câmara uma munícipe perguntando como que ela poderia divulgar um material de um livro dela, tal, e aí eu respondi isso. Daí assim, e eu faço isso com todo gosto. E como eu estava ali no celular, ontem era domingo, mas eu estava ali, via a mensagem e já tinha ali à disposição um meio de resposta. Eu não precisava estar aqui na Câmara, no meu posto de trabalho, no meu horário. A rede social quebrou um pouco isso também. Então, até direcionei a munícipe a entrar em contato com você, Elton, que é o gerente de programação da TV, para tentar emplacar a divulgação desse material. Provavelmente você vai receber um e-mail. Esqueci o nome da munícipe, mas você vai receber um e-mail lá. Fred, nós estamos falando mais ou menos de quantas pessoas envolvidas acompanhando essas redes sociais e o site da Câmara? Então, para basear num dado mais próximo, o mês de setembro, que nós já fechamos, nós fizemos 131 divulgações no Facebook da Câmara, a página oficial da Câmara no Facebook. Matérias, artes, todo tipo de material, notícias. vídeo, arte, notícia, release relacionado ao dia a dia do vereador. Foram 131 posts, isso dá uma média aí, se a gente for pegar os 30 dias, a gente tem feito uma média de 5 posts ali, se a gente pegar os dias úteis, é que a gente sempre deixa postagens também para o fim de semana, todo sábado tem uma postagem, todo domingo tem uma postagem, e o dia a dia a gente está ali postando porque o negócio está funcionando aqui, a gente vai divulgando por meio da página da Câmara. A página da TV Câmara também, diariamente tem postagens de conteúdos mais relacionados à programação da TV, aos nossos vídeos, às nossas divulgações da TV Câmara mesmo. No Facebook, por exemplo, da Câmara, a gente tem tido um alcance médio de 70 mil pessoas por mês, é o alcance que a página ela nos dá esse retorno. Claro que muito mais voltado aqui para Jacareí, a gente tem cidades vizinhas que acompanham o trabalho da página também, mas o alcance médio de número de pessoas é de 70 mil por mês. Em setembro, mais especificamente, foi de 68 mil, mais ou menos. A gente tem essa média aí entre 65 e 80 mil, fica ali perto de 70 mil. No nosso canal no YouTube, até pela produção intensa da TV Câmara Jacareí, a gente tem subido uma média de 130 vídeos por mês, foi o número agora de setembro, por exemplo. O número de visualizações desses novos vídeos tem sido de 40 mil, em média. A nossa página do YouTube, até um dado curioso, é que a gente alcançou uma marca de mais de 1 milhão de visualizações desde que a página foi criada. Somando os materiais, a gente já passou um pouquinho desse 1 milhão de visualizações, o que é muito legal para um canal de TV de um órgão legislativo. É algo interessante, municipal, legislativo, e a gente conseguiu essa marca, muito por um trabalho que é contínuo. E isso em rede social conta muito, um trabalho que é contínuo, que não para ali, não tem períodos de parada, depois vem. E encontrar novidade não, o tempo inteiro. ele está sempre ali acontecendo. E a gente tem uma novidade, ainda novidade, que é a página do Instagram, que todo fim do jornal a CBL divulga, o @Câmara de Jacareí. A gente criou essa página há nem um mês, não faz um mês que nós temos essa página. E assim, um dado curioso e até interessante para Jacareí é que esse endereço do nosso Instagram está com mais de 300 seguidores, mais 350 seguidores. Nós também temos o cuidado de fazer postagens ali todos os dias, com informações relacionadas à Câmara e à TV Câmara de Jacareí. E eu estava acompanhando até outras câmaras, para a gente se basear, né? Já que para a gente é uma novidade, eu fui analisar outras câmaras que já têm esse meio de contato há algum tempo. A Câmara aqui, as câmaras vizinhas, São José, Taubaté, aí eu tive até a curiosidade de ver a Câmara de São Paulo, que já tem há bem mais tempo essa ferramenta por meio do Instagram, e eles têm menos seguidores que a gente, e a Câmara de São Paulo, que é uma capital. E aí, analisando essa questão, é muito a continuidade, é você ter alguém ali mexendo todo dia com essa ferramenta, isso gera um engajamento maior, isso gera um interesse maior das pessoas, e desde que a gente criou a ferramenta, todos os dias alguém passa a nos seguir. Ali passa ou a comentar ou a curtir os nossos assuntos ali na página do Instagram da Câmara de Jacareí. E eu acho isso muito interessante para todas as áreas da Câmara, que às vezes não tem esse entendimento do que as mídias sociais de um órgão público, a importância e a potência que é isso. Que o meu trabalho é ficar ali analisando, é ficar ali postando, é ficar ali
continuamente, quase que na minha ali, a Sibeli, que é minha vizinha de local de trabalho ali, ela vê isso, eu fico no meu computador ali, fazendo as programações. Aí acaba sendo feita uma análise pública da ponta do iceberg, que é aquilo que eu posto. Mas o bastidor de uma mídia social é muito mais intenso do que aquilo que é visível, que é a pessoa que entra em contato, a pessoa que faz um comentário que está insatisfeito com alguma coisa, o elogio que chega e que eu divido com vocês. A nossa análise desses dados, o que está dando resultado, o que não está dando resultado, o que tem sido interessante, aquilo que eu preciso divulgar como órgão público, até para ajudar na transparência aqui da Câmara e tal. Essa é a parte do bastidor que nem todo mundo vê, que infelizmente ainda muita gente, inclusive profissionais de comunicação, ignoram, mas que é fundamental para um órgão público, que é fundamental inclusive para um representante público. O Milton Kudamato está dizendo que redes sociais hoje é parte importante de todas as mídias existentes e será o divisor de águas nas próximas eleições, superando inclusive o horário político das TVs abertas. Um pouco nessa onda que Milton, você está tem razão, falando, Milton. que a importância, está até sendo discutido isso agora, uma possível até censura, né, em Brasília, que acabou ficando deixada de lado, mas dizer, tal a importância que tem a internet hoje no processo político brasileiro, né? Exatamente. Fred, eu vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista. O Fred falou aqui sobre o Vota Cidadão, que é uma parte ali do site da Câmara Municipal que você pode conhecer os projetos que serão votados pelos vereadores e pode, inclusive, participar e dar a sua opinião. Conheça mais sobre o Vota Cidadão. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Aí o Voto Cidadão, né? Pois é. O Fred, só a título de curiosidade, o que as pessoas interagem mais nas mídias sociais? Nas mídias sociais ainda é o Facebook. E são mais reclamações, opiniões, que tipo de coisa? A gente trabalha no poder público, né? A gente lida aqui com a Câmara, composta de vereadores, prevalece mais reclamações. Mas são reclamações muitas vezes ligadas à prefeitura. Aí a gente até tem esse compromisso também de informar as pessoas como que funcionam os poderes. Então a pessoa às vezes está com um problema que é mais de responsabilidade da prefeitura e a gente faz esse direcionamento também para os colegas da prefeitura, a gente faz o direcionamento para o site da prefeitura, para os meios de comunicação da prefeitura, ou quando é alguma coisa que a gente sabe que um vereador, por exemplo, pode intervir, nós aqui como profissionais da comunicação da Câmara, nós não trabalhamos especificamente para esse ou para aquela vereadora ou vereador. Nós trabalhamos para a instituição, para o órgão público. Mas sempre que há alguma reclamação, por exemplo, do trabalho dos vereadores, alguma coisa nesse sentido, eu direciono as pessoas para os meios de contato dos vereadores. E até coloco isso, falo, não deixe de expressar a sua insatisfação, a sua reclamação diretamente para os vereadores. É um meio que a gente tem também de direcionar, de mostrar qual é a responsabilidade de cada poder para ajudar a elucidar. Eu acredito que a gente, como profissionais da comunicação, nós também temos esse compromisso de ajudar no entendimento das pessoas em relação aos poderes, até para a gente não ficar ali alimentando que o vereador ele faz algo do executivo, quando não faz, ou que o executivo legisla sobre algo que é mais da competência do vereador. A gente ajuda a elucidar isso também com os materiais da TV Câmara, com os materiais que estão disponíveis no site ali sobre cada um dos poderes. Isso é um trabalho interessante que a gente faz também, muito por meio das redes sociais, porque ali as pessoas se sentem à vontade para chegar até nós, para expressar insatisfação. É claro que quando passa um pouquinho do limite, às vezes passa um pouco do tom, a gente também interage com essa pessoa, mas sempre buscando encontrar um denominador comum para ajudar e não para alimentar um discurso de ódio ou algo assim. E ainda falando sobre democracia, transparência, a gente vai saber a opinião da população sobre mais um projeto que está também no Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 10, de 9 de fevereiro de 2017, fala sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos veículos de transporte coletivo urbano aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas com criança de colo.
Então, em relação à lei, eu acho que sim, deveria sim, tá dando uma reforçada, porque infelizmente as pessoas não se conscientizam e acredito eu que talvez tendo uma lei, talvez algum descritivo dentro dos próprios transportes públicos, para as pessoas poderem tá lendo e tá se conscientizando, acho que pode ser sim válido. Eu acho que sim, deveria sim. Deveria sim, porque eu acho que os idosos têm direito ao lugar, então deveria ter um lugar para eles, privativo, certo para eles, e a gente respeitar o lugar deles, né? Acho que sim. Minha opinião é o seguinte, isso é mais por educação, essa lei indiretamente ela já existe. Eu mesmo, se eu ver uma gestante, ela tá lá naquela muvuca do ônibus, precisar de um assento, eu vou me levantar, sendo preferencial ou não, entendeu? Agora, já que é lei, eu acho melhor ainda, né? Porque um dia a pessoa pode estar naquela situação, todo mundo vai ficar idoso um dia. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Tá aí, você conferiu mais um Vota Cidadão. Você também pode acessar lá no nosso canal do YouTube, tem uma playlist com todos os Vota Cidadão, também o É Lei. São novos programas que estão agora na grade da TV Câmara de Jacareí, como quase, eu diria, 100% da nossa programação está lá no YouTube, né, Fred? Tem essa questão, então, do acesso, da democracia, mas eu queria falar de um outro ponto, já que a gente está falando de opinião, a responsabilidade que as pessoas têm que ter também quando opinam na internet. É comum a gente acompanhar, sobretudo quando a gente trabalha em órgão público, a gente sabe que hoje no país a categoria dos políticos ela está muito mal vista pela população, são pesquisas de opinião que mostram isso e o nosso próprio senso comum, né? Quando a gente fala que trabalha numa TV legislativa, as pessoas têm hoje uma noção, não só com os políticos, mas com várias instituições, é um momento que o país está atravessando. Isso faz com que às vezes as pessoas extrapolem um pouco na hora de fazer um comentário, como é que é isso e qual que é a responsabilidade que a pessoa tem que ter, porque ela acha que está protegida por um certo anonimato na internet, né? Isso também é um perigo para o cidadão comum, para a gente, né? Por exemplo, uma pessoa que vem até um órgão público, que se encontra com o vereador, é uma minoria que tem coragem de repente, confrontar de um jeito mais assintoso. A pessoa vem, pode até expressar uma insatisfação, uma reclamação, mas quando a gente está fazendo isso ali no olho, a gente faz de um jeito mais ameno. E às vezes na internet a gente se encoraja de um jeito negativo. Que a gente não precisa entrar na seara do xingamento, da ofensa, mas na internet, por conta desse anonimato, para a gente fazer na nossa casa, às vezes a gente extrapola e passa um pouco dos limites. Tem até alguns casos curiosos de gente, por exemplo, teve um caso bem específico em Brasília, no Distrito Federal, aconteceu um lance lá de uma consumidora, que foi até uma loja de móveis e ela comprou um sofá e chegou com um problema, o produto dela. Chegou na casa dela com alguns arranhados. E ela entrou em contato com a loja, ela fez o procedimento normal, que é entrar em contato e dizer, assim, o meu produto chegou, mas chegou com um problema. E a loja se prontificou a resolver o problema. Só que aí entra esse perigo da gente se encorajar de um jeito errado, a gente passar do ponto. Ela entrou no Facebook e ela fez um texto, aquilo que a gente chama de textão. Ela escreveu um textão, marcou a loja com uma série de críticas e xingamentos. Sendo que a loja ela cometeu um erro, mas ela se prontificou a resolver o erro. Que até no Código de Defesa do Consumidor, isso está estabelecido. Às vezes você recebe um produto danificado, você entra em contato com a loja responsável, a loja ela tem o dever, a obrigação de resolver o problema para você, tem um prazo dentro da lei, se resolveu, ok, está resolvido. E ela entrou em contato, a loja se prontificou a ajudar, ela escreveu o textão com uma série de ofensas, a marca, a loja. Aí o que aconteceu? A loja entrou na justiça, contando o fato. Sim, a gente se prontificou a resolver o problema dessa consumidora. É claro que nesse caso a justiça deu ganho de causa à loja e a consumidora ela foi sentenciada a pagar um valor de danos morais ali pela justiça à loja maior que o valor que ela gastou no sofá. Então ela teve dois gastos, um que ela comprou um sofá e teve ainda essa dor de cabeça de ter que trocar o produto, e o outro que ela passou do ponto e teve que pagar também um valor de R$2.000. Foi a sentença que ela teve que pagar ali para a loja pelos danos morais. Também lá em Brasília, um rapaz ele fez um curso de design numa instituição de ensino,
E ele fez o curso inteiro ali sem reclamar, só que quando ele acabou o curso, aí ele se encorajou a ir reclamar, que ele disse que não gostou da qualidade do curso, fez uma série de críticas à instituição, só que ele fez isso por meio da rede social. Esse nem tentou fazer de um jeito direto ali com a instituição. Ele mostrou a insatisfação já direto na rede social. Também foi sentenciado a pagar R$8.000 pelas críticas pesadas que fez. Então, a gente pode criticar, a gente pode entrar em contato, fazer alguma reclamação, mas quando a gente entende que a ofensa é o mesmo que reclamação, a gente errou. E esse erro ele pode se voltar contra nós. Então, até com o poder público também. Aqui, as pessoas podem reclamar, podem ficar insatisfeitas e demonstrar essa insatisfação. Só que até isso, quando passa do ponto, entra na linha, aquela linha tênue ali entre reclamação e ofensa, e a ofensa é você fazer um julgamento. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui da nossa realidade. Se você vai e entra em contato com um vereador e expressa para esse vereador ou vereadora que você não está contente com o trabalho legislativo dele, que você entende que ele poderia produzir mais, que ele poderia representar de um jeito melhor a população, você está fazendo uma crítica, só que é uma crítica com limite. Você está ali expressando uma insatisfação, só que você não está fazendo uma ofensa. E outra, você está dando o direito desse vereador ou vereadora a se manifestar, se defender, mostrar o trabalho que está fazendo. Agora, quando você entra em contato com um vereador ou vereadora para dizer que ele vamos supor, nessa fase de representatividade pública tão em xeque que a gente está vivendo, que o Elton citou, aí você entra em contato para dizer que aquele vereador X ou a vereadora Y é ladrão ou ladra, que está cometendo uma série, que é envolvido com esquemas de corrupção. Você fez uma acusação aqui de um crime. Você está dizendo que o vereador ou vereadora é um criminoso ou criminosa. E quando a gente faz isso, a gente sabe que a gente precisa provar. E aí é que entra a linha tênue entre uma reclamação, uma insatisfação e uma ofensa. E quando você faz uma ofensa, você responde por ela. Esse é o perigo que muitas vezes a gente cai e comete. Joia. Fred, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço. Também esclarecendo e divulgando todos os canais que você tem para participar e acompanhar o trabalho da Câmara Municipal de Jacareí e, consequentemente, o trabalho da TV Câmara. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Elton, Sibeli, você a que quem é nos professor, assiste. tem uns alunos seus aqui que se estão manifestando entrando aqui, falando, te dando parabéns obrigado. e tal. É positivo, obrigado. O Júnior, que foi meu aluno e foi teu aluno também, o Júnior Fred. foi. Um carinho grande pelo Júnior aí, um abraço para ele. Que ainda precisa aprender muito. Tá aprendendo, Está aprendendo ainda, Júnior. Continue aprende. aprendendo. Você fica com a reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja nossas reportagens, como foi falado aqui, no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Compartilhe a nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe todas as informações do Legislativo em jacareí.sp.leg.br e também no Instagram. Procure por @Câmara de Jacareí. Câmara de Jacareí, você vai encontrar a nossa página lá. A edição de hoje fica por aqui. O Bom Dia volta amanhã para falarmos sobre a 34ª sessão ordinária do ano. Até lá!